Essa é a nova fase Bubu Pidona. Quer carinho? Quer carinho, Bubu? Quer carinho, filha? Uhum. Quer carinho? Não, não quero. Deixa a mãe diminuir o volume. E essa mãozinha aqui? E essa mãozinha? E essa mãozinha? Tá carente, mãe. Tá muito carente essa menina. Tá carente, mamãe. Tá carente, filha. Au. Bubu. 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 Gostosa.